Desenvolvimento e a evolução da vida na Terra. O planeta Terra se tornou um local bastante apropriado para o desenvolvimento e evolução das mais variadas formas de vida. O número de espécies que existem atualmente no mundo é muito maior do que há 600 milhões de anos atrás. Com o tempo, o planeta Terra tornou-se muito mais apropriado para o desenvolvimento e evolução das mais variadas formas de vida. Embora não saibamos exatamente como a vida começou ou se ela é um fenômeno exclusivo da Terra, podemos afirmar que a grande diversidade de espécies de vida presente em nosso planeta tem estreita relação com a grande diversidade de ambientes, lugares e paisagens encontrados na Terra. Forças e fenômenos que genericamente chamamos de naturais e que existem desde muito antes de o homem surgir no planeta foram inicialmente os grandes responsáveis pela diversificação dos ambientes terrestres. Os movimentos das placas tectônicas, a circulação das massas de ar, os movimentos que a Terra executa em torno do Sol e a circulação das correntes marítimas, por exemplo, são alguns dos fenômenos que explicam a existência de uma grande floresta, de um deserto, de uma montanha com picos nevados ou de uma praia tropical. Nesses diferentes ambientes que eu acabei de falar, desenvolveram-se várias formas de vida e, claro, sobreviveram aquelas mais adaptadas às características de cada um desses lugares. A presença ou ausência ou a quantidade de água, diferenças de temperatura, condições do relevo, a disponibilidade de alimentos e o teor de salinidade de água são, entre muitas outras razões, condições suficientes para explicar e determinar a localização de diversos agrupamentos de animais e de plantas que se distribuem por uma infinidade de paisagens terrestres. Assim, dessa forma, as plantas e os animais dos ambientes aquáticos não são os mesmos que existem em terra firme, e as manifestações de vida dos lagos e rios de água doce também são muito distintas daquelas existentes em lagos e mares salgados. Assim como são diferentes as plantas e os animais de terra firme conforme a altitude e a temperatura, a exposição à energia solar, os nutrientes presentes no solo, o acesso à umidade e à fonte de alimentação e de energia irão determinar uma diversidade e a diferença entre esses seres vivos. Bom, são infinitas possibilidades de combinação entre todos esses fatores que permitem essas estimativas que eu mencionei logo antes. A vida depende da Terra, que depende da vida, que depende... Bom, existe uma relação muito próxima entre eles. Como a gente sabe, a diversificação dos ambientes terrestres é anterior à própria existência da vida. Então a gente pode atribuir à diversificação dos ambientes uma grande responsabilidade pela variedade de espécies. Afinal, também como vimos, durante muito tempo o planeta foi palco da ação exclusiva de forças físico-químicas e a vida só surgiu algumas centenas de milhões de anos depois da formação da Terra. A Terra constituiu primeiro como um fenômeno físico-natural. Só depois, com o advento da vida, tornou-se esse complexo biofísico-químico que a gente conhece. Quando a vida surgiu, muitas das grandes diferenças entre os ambientes terrestres, temperatura, altitude, umidade principalmente, já estavam ali configuradas, já estavam ali presentes. Boa parte dessas diferenças, no entanto, foi refeita pela ação dos seres vivos, ou seja, os seres vivos começaram a influenciar nas formações da Terra, da própria Terra em si, do próprio ambiente na Terra. É o caso, por exemplo, do papel desempenhado pelas cianobactérias na produção de oxigênio presente na atmosfera terrestre, pelas coberturas vegetais na regulação da temperatura global, em consequência no recorte dos continentes, ou pelos animais na fertilização dos solos e assim por diante, só para citar alguns exemplos como os seres vivos mudam os ambientes. Nesse sentido, a vida, além de decorrência natural da história e da diversificação das paisagens terrestres, tornou-se ela própria causadora e multiplicadora dessas paisagens. Portanto, entre a vida e a Terra estabeleceu-se uma relação de grande reciprocidade e interdependência. Vida e Terra passaram a compor um sistema complexo, cujo segredo de manutenção e desenvolvimento reside exatamente na diversidade de ambientes e de espécies que é produzido por esse sistema.
Para entender bem esse fato, imagine algumas situações em que, hipoteticamente, algumas variedades de espécies ou de ambientes fossem suprimidas. Se só existissem ambientes de água salgada, por exemplo, seria o fim de boa parte da fauna e da flora que, direta ou indiretamente, necessita dos ambientes aquáticos de água doce para sobreviver. Desapareceriam, por exemplo, diversos tipos de peixes e aves que deles se alimentam e os animais terrestres que dependem desses peixes e aves ou de seus ovos para sobreviver. Pode-se desenvolver o mesmo raciocínio para outras situações igualmente extremas, como imaginar que na Terra só existissem ambientes muito frios, com temperatura abaixo de zero. Nesse caso, as manifestações de vida se reduziriam às espécies capazes de se adaptar a temperaturas muito baixas e que, além disso, não dependessem de plantas e animais que exigem temperaturas mais elevadas para sobreviver. Em qualquer caso, provavelmente, a quantidade e variedade de espécies sofreria uma drástica redução. Mas, com exemplos menos radicais, como esses que eu acabei de citar, alguns provavelmente responsáveis por aquelas grandes extinções que evocam situações mais corriqueiras, é possível perceber o papel desempenhado pela diversidade das espécies na manutenção e equilíbrio dos sistemas naturais. Basta considerar, por exemplo, o processo de reprodução de grande parte dos vegetais, incluindo aquelas imensas árvores das florestas tropicais e equatoriais. Diferente dos animais, que se movimentam e, portanto, podem sozinhos se acasalar, cruzar e reproduzir suas próprias crias, os vegetais dependem do auxílio de intermediários para se reproduzir. Para a reprodução de espécies frutíferas, por exemplo, é necessário que o pólen, que é um pó muito fino presente nas flores, consiga chegar aos órgãos reprodutores das plantas. E isso só é possível quando o vento, a água, diversos tipos de animais se prestam ao papel de veículos transportadores desses pólens. O mesmo ocorre depois com as sementes. É preciso que se espalhem, germinando por diversos lugares. Nas aulas de ciências que você já teve ou tem, ou ainda vai ter, você pode estudar esses processos em mais detalhe. O que interessa é apenas chamar a atenção para os diversos elementos que neles se envolvem, pois assim se poderá ter, de fato, uma dimensão de como a diversidade, a interação entre os diferentes seres vivos e também entre estes e os componentes não vivos dos sistemas naturais são fundamentais para a manutenção e reprodução desses sistemas e da vida que eles abrigam. A maior responsabilidade pela reprodução de plantas com flores, que são plantas predominantes na flora terrestre, cabe às abelhas, borboletas, mariposas, os insetos em gerais, mas também pássaros e morcegos. Animais de maior porte, como diversos tipos de mamíferos e vertebrados, embora não fiquem fora desse processo, estão longe de ter a mesma importância que insetos, junto com todos os outros mamíferos e vertebrados, com exceção de pássaros e morcegos. E eles correspondem a menos de 1% dos polinizadores no mundo. O percentual total desses não soma 100%, porque a polinização pode ser atribuída a mais de um polinizador. Como exemplo, a castanheira do Pará é uma árvore típica da floresta amazônica. Ela só consegue se reproduzir por causa do trabalho de polinização executado pelas fêmeas de uma espécie de abelha, a euglossa. Mas as euglossas, para se reproduzirem, dependem da existência de uma espécie de orquídea, na qual os machos realizam seu ritual de acasalamento. A ausência de qualquer um desses elementos impede que o circuito se complete. Ou seja, se essas orquídeas especiais não existissem, muito provavelmente as castanheiras do Pará também desapareceriam. Ou então, se as euglossas desaparecessem, uma parte das flores das árvores da Amazônica também deixariam de existir. Imaginem que existem exemplos de histórias e relações semelhantes a essa castanheira do Pará e da euglossa para cada espécie de árvore, planta, flor, inseto de existência na Terra. Mais de 90% das plantas devem sua existência ao trabalho polinizador de algum tipo de inseto. Todos esses exemplos reforçam a ideia de que o segredo do equilíbrio e da existência dos sistemas naturais reside precisamente na diversidade de elementos que os compõem e nas complexas relações entre eles que se estabelecem. Qual é a relação dos seres humanos com a diversidade da vida? Bom, alguns aspectos aqui abordados permitem especular acerca dos motivos que levariam a situações de devastação
que a gente observa em larga escala por todos os lugares do planeta. As razões podem ir desde a deficiência de água ou de nutrientes no solo, ao desaparecimento de insetos polinizadores ou das flores fornecedoras de pólen. Por trás de cada uma dessas razões, salvo acidentes e catástrofes naturais, está a mão do homem. De inocentes colecionadores de orquídeas a implacáveis destruidores de matas, para desenvolvimento de agricultura, implantação de pastagem, extração de madeira, minério e vários outros exemplos, todos, maior ou em menor escala, poderiam ser responsabilizados pelo processo de devastação causado pelo homem. Claro que ações como coleta de orquídeas silvestres demorariam muito mais tempo para repercutir na vida das árvores do que outras ações, como a derrubada de vastos trechos de mata, caso em que, de uma só vez, em um curto período de tempo, são eliminados diversos elementos vivos ou não vivos que dão suporte às árvores, mas o fato é que qualquer eliminação de algum dos fatores que compõem a diversidade dos sistemas naturais, mais cedo ou mais tarde, revela-se como uma ação nefasta para a sobrevivência ou sustentação desse ecossistema. São da própria dinâmica da natureza terrestre a eliminação, a substituição, a extinção ou o aparecimento de seres vivos e dos demais fatores que compõem a diversidade das paisagens que nos cercam, pois a renovação e o dinamismo têm acompanhado o curso da história da Terra, mas, inegavelmente, desde o surgimento dos seres humanos e de suas organizações sociais, esse curso tem sofrido grandes alterações, sobretudo no que diz respeito à diversidade da vida. Como já tinha explicado, basta comparar o ritmo estimado de extinção de espécies antes e após o surgimento de seres humanos, particularmente depois de esses se organizarem nas modernas sociedades industriais, para comprovarmos isso. E de uma espécie extinta a cada 1000 anos, ainda na época dos dinossauros. Passamos para situações como a atual, em que alguns estudiosos indicam que o ritmo de extinção estimado em 3 espécies por hora. À medida em que todo mundo adotava esse modelo das sociedades industriais como seus padrões de consumo e de produção como principal referência de desenvolvimento e organização econômica e social, as diversas populações e comunidades, apesar de manterem algumas diferenças culturais importantes, adquiriram muitos hábitos semelhantes e passaram a depender direta ou indiretamente dos mesmos tipos de matérias-primas e dos mesmos elementos da flora e da fauna. Esse fato contribuiu para a diminuição da diversidade, pois só os produtos escolhidos para satisfazer as necessidades atuais das pessoas e seus hábitos de consumo passaram a canalizar a atenção e os esforços de investimento de produção. Por exemplo, 80% do suprimento mundial de alimento baseia-se em menos de 2 dúzias de espécies de plantas ou animais. Qualquer pessoa pode mencionar uma boa parte delas em qualquer lugar do mundo. Algumas plantas bastante conhecidas, como soja, batata, trigo, aveia, arroz, milho ou cana-de-açúcar. Os animais também são muito mais familiares, como algumas espécies de aves, bovinos, suínos, caprinos e peixes. Compõem o suprimento alimentar de praticamente todas as pessoas no planeta. Portanto, se a gente considerar o alcance das sociedades humanas em termos planetários, o grau de conexão entre elas, o ritmo e o modo de vida que adotamos de uma maneira geral, pode-se afirmar que hoje elas constituem o principal fator de influência na diversidade da Terra. E em relação à criação e destruição, diversidade das espécies. Bom, as tendências históricas dos agrupamentos humanos demonstram que a insuficiência tem se dado muito mais no sentido da diminuição do que do aumento da diversidade. O que é preocupante, pois a diversidade está na base de sustentação dos seres vivos. Essas tendências históricas comprovam-se quando comparamos, por exemplo, o que se passou e o que se passa com a biodiversidade dos lugares que aderiram primeiro e mais intensamente aos modos de vida ditados pelas sociedades industriais modernas, como aqueles em que essa adesão se deu de modo mais frágil, tardio ou incompleto. Seria quase o equivalente a comparar potências industriais do hemisfério norte com países do hemisfério sul. Nos primeiros, tendências naturais menos propícias à diversificação somam-se ao ritmo das sociedades urbanas industriais, em pleno e máximo vigor. No segundo, as condições físicas naturalmente mais recíprocas às diversidades das espécies são menos violentas pelas características urbanas e industriais pouco vigorosas da sociedade que lá se encontram. A Amazônia brasileira,
que é o principal manancial de biodiversidade do planeta, a gente pode encontrar alguns exemplos significativos que ilustram como os mecanismos reguladores da biodiversidade do sistema de vida na atualidade são produtos da combinação estabelecida entre condições naturais e o dinamismo sociocultural. Mas, nesse caso, os exemplos também demonstram que a ação humana não se dá necessariamente apenas no sentido da diminuição ou desvalorização da diversidade da vida no seu ambiente. Por quê? O movimento da Amazônia é bastante antigo, no mínimo ultrapassa uma dezena de milhares de anos. Hoje, das cerca de 200 comunidades indígenas que existem no Brasil, mais de 150 estão em território amazônico e ocupam aproximadamente 20% de toda a sua área. A essas comunidades indígenas somam-se diversos outros agrupamentos de populações tradicionais, ribeirinhos que vivem dos rios amazônicos e as suas margens, seringueiros que extraem latex da seringueira, depois transformando em uma borracha natural, castanheiros que vivem da coleta da castanha, babaçoeiros que extraem uma infinidade de produtos como óleos, gorduras, fibras, frutos, de uma palmeira chamada babaçu, e os quilombolas, como ainda são chamadas populações que descendem dos habitantes de antigos quilombos, que eram um esconderijo onde os escravos iam, em que se agrupavam os negros, que conseguiam fugir da escravidão praticada por sociedades brancas aqui no Brasil. Bom, esse conjunto de comunidades indígenas e tradicionais vive de uma maneira geral do extrativismo, da pequena agricultura, da caça e coleta do que a floresta produz e dos seus rios. E necessitam, portanto, de baixa, elas causam um pequeno ou praticamente perceptível impacto a esse ambiente. Bom, e aí? O que você achou dessa aula? Deixe seus comentários, deixe suas sugestões. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha. E eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Beleza? Até mais.